Pode se assentar. Boa noite. Paz, justiça e alegria do Espírito. Amém? Isso nós temos buscado como igreja. Tem alguém aqui que estava ontem no culto de sábado aqui na igreja? Tem alguém que assistiu o culto de sábado? Valeu. Essa mensagem é uma mensagem muito especial. O Espírito Santo ministrou ao meu coração ontem à tarde. Eu ia pregar à noite. E ontem às 15 horas, exatamente às 15 horas, foi quando meu pai saiu da minha casa, Deus começou a falar comigo. E hoje eu até traria uma outra mensagem, mas o Espírito Santo ele é assim, né? Ele trabalha, ele age e ele fala conosco. Na semana passada, quem aqui estava no culto de domingo na semana passada? Muita gente não estava. Mas nós ouvimos uma mensagem que era Deus valoriza as mulheres. E nós temos trabalhado isso com os jovens, com os adolescentes no culto de sábado e algumas dessas mensagens sendo pregadas aqui também aos domingos, né? Porque nós temos trabalhado a identidade da nossa juventude e isso tem a ver com a identidade da nossa igreja. Se você está aqui, é porque Deus te chamou para ouvir aqui. Eu disse a um irmão aqui que de todas as mensagens que Deus me deu, eu tenho certeza que essa eu nunca vou esquecer. Porque é algo muito poderoso que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas na semana passada ainda, quando a Carol ministrou à noite, e a pastora André ministrou de manhã, e a Carol ministrou no sábado também, né, o tema Deus valoriza as mulheres, não foi um tema escolhido assim na sorte, por um acaso, pesquisado no Google, foi algo que nós oramos. E entendemos que, assim como num supermercado, ou numa empresa, ou numa loja, né, o dono dessa loja, quando ele vende as coisas, ele tem que estipular um valor para aquela coisa. Pega lá o feijão, o arroz, e ele fala, pô, gastei tanto, fiz isso, fiz aquilo, aqui, esse é o preço, esse é o valor. E ele é o dono daquilo. Ele talvez é o criador daquele produto que ele vende. E a única pessoa que pode valorizar uma mulher não é o marido, não é a sociedade, não é ela mesma se autovalorizar, buscar e se empoderar de valor, mas é Deus. Porque esse valor já foi dado por Deus, que é quem conhece a mulher. E nós, como igreja, como homens e mulheres, assumimos a responsabilidade, o compromisso de lutarmos por esse valor. De brigarmos por esse valor, de não nos conformarmos com este mundo e lutarmos por isso. E essa semana, justamente nessa semana, uma semana após a semana aí, onde é a luta do direito das mulheres, tem muitas coisas, uma data especial para isso, que todo dia é dia da mulher, todo dia é dia do homem, todo dia é dia de nós sermos valorizados e buscarmos o nosso valor em Deus. Mas justamente essa semana, nós vimos o assassinato da vereadora, lá no Rio de Janeiro, e eu não vou falar muito sobre isso, mas isso me deixou triste. Eu fiquei muito triste com essa situação. Não pela morte dela em si, mas nós ficamos tristes pelo posicionamento de muitos irmãos aqui da nossa igreja. Alguns usando a morte dela, não valorizando e não respeitando a dor daquela família para fazer um palanque eleitoral por uma causa. Palanque eleitoral. Outros utilizando esse motivo, essa causa, para fazer palanque eleitoral e chacota. Ninguém se importou com aquela família. Ninguém se importou realmente com essa mulher. E o título dessa mensagem, pode colocar aí, ele é Nós somos generosos. E generosidade, ela vai além de dinheiro, mas ela envolve muitas coisas. Nós pesquisamos alguns vídeos, olhamos algumas coisas, e o pessoal da produção, né, achou esse vídeo. Eu queria que passasse o videozinho rapidinho ali. É o Eli, né?
Glória a Deus. Vamos aplaudir a nossa produção que rapidamente já fizeram esse vídeo, foi muito rápido mesmo. Mas o vídeo diz o seguinte: todos nós já experimentamos a bênção de receber, porque Deus nos deu muitas coisas, tempo, talento e riquezas. Mas Jesus nos prometeu uma bênção ainda maior. Melhor é dar do que receber. Por que eu estou falando essas coisas? Primeiro, Deus nos deu muitas coisas, Ele nos deu o tempo. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você tem feito com seu tempo? Talvez você é uma pessoa que não tem tempo para nada. E realmente você tem pouco tempo. Você trabalha o dia inteiro, estuda à noite, às vezes faz especialização, mestrado, ou tem as suas empresas, tem seus negócios, tem sua família, tem seu filho, e aí você não consegue disponibilizar tempo para nada, para ir numa célula, para liderar uma célula, para cuidar das pessoas. O que você tem feito com seu tempo? Primeira pergunta. Você tem dado o seu tempo para as pessoas? Quando alguém te liga, e às vezes você está lá no seu horário de descanso merecido, e alguém te liga com um problema, com um BO, aí você arruma uma desculpa, fala: não, peraí, fala com fulano, fala com ciclano. Como você se porta, como você age em relação ao seu tempo? Depois, Deus nos dá talento. E aí você pode falar: mas eu não tenho talento, né? Eu não canto, eu não falo bem, eu sou meio gago, eu sou meio estranho, né? Fisicamente, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada que faz aí na igreja, que o pessoal faz. Mas Deus te deu amor, Deus te deu carinho, Deus te deu um abraço. O que você faz com isso? Ontem, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, tinha um rapaz que eu não pedi para ele para citar o nome dele aqui, então não vou falar o nome, mas eu vou contar. Ontem, depois que eu cheguei em casa, e aí era já meia-noite, eu acho, meia-noite e pouco, e aí ele começou a me mandar áudio. Eu falei: rapaz, quanto áudio? 25 minutos em áudios, né? E 1 minuto, 2 minutos e 3 e tal, e ele mandando, e ele falou: pastor, me desculpa, mas ouça esses áudios. E ele falou o seguinte: ele é filho de delegados, e eu vou contar em resumo. E o sonho da vida dele é ser delegado, né? E ele tem estudado para isso, ele tem se dedicado para isso. Ele estuda 8 horas por dia no mínimo. Ele aluga uma baia, né? Uma salinha que as pessoas alugam, um canto de estudo, né? E às vezes ele chega lá no local 8 horas da manhã e sai 10h30 da noite. Isso ele contando. Ele falou: eu não tenho tempo para nada. Inclusive eu não vim sábado passado ele falando, né? Porque eu fiquei estudando e tal. E ele falou assim: mas eu estudo muito, porque é o que Deus me chamou, e eu sei que Deus me chamou para isso. Eu vou ser delegado. Eu acredito nisso. Mas eu não entendo porque eu não entendia o porquê que eu ainda não tinha passado no concurso. Eu entendi talvez, eu fiz um concurso lá no Mato Grosso. E por uma vaga eu não fui chamado. Ele falou: uma questão que eu acertasse a mais, eu seria delegado no Mato Grosso. Falei: tá bom, às vezes Deus quer que eu trabalhe aqui perto da minha família, perto da minha casa, né? Que eu fique aqui. Fiz o concurso aqui para o estado também. De novo, uma questão que eu acertasse, eu estaria dentro. E era uma questão, não era 2, não era 3, era uma questão. Isso eu fiquei em crise. E ele falou assim: desde o início que eu entrei aqui, quando o Senhor começou a falar, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fala comigo: presta atenção, porque essa palavra é para você. E eu falei assim: mas o que é para mim generosidade? Será que eu tenho que ser mais generoso? É meu tempo que eu tenho que dar? Eu não sei. Mas ele depois, no final da palavra, vocês vão entender melhor, mas no fim da palavra ele entendeu que, na verdade, antes ele queria ser delegado porque era bom, porque os pais dele, porque a família dele era, né? Mas porque ele queria levar justiça para a sociedade. Isso é algo muito nobre. Eu quero ser justo, eu quero proteger os cidadãos. Mas ele falou: pastor, na hora que eu fui lá fora, tinha um cara tentando assaltar o pipoqueiro. E um cara estava muito louco na droga, muito louco, assim, muito louco. E ficou uma situação estranha, todo mundo com medo. Aí Deus falou comigo: é sua vez de agir. Eu falei: o quê? É para eu prender o cara? O que é para eu fazer? Aí ele falou: olha, Deus, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Aí o cara foi embora,
né? E ele foi indo, e o cara foi embora na direção do carro dele. Ele falou, meu Deus, foi indo. Foi indo, foi indo. Falei, Espírito Santo, o Senhor sabe, o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor está falando, então providencia. Fala o que é para eu fazer. O cara foi andando, o carro dele estava na outra quadra, lá no final. Adivinha onde que o cara parou? Encostou na porta do carro dele, ficou parado, assim, olhando para o teto, olhando para o céu. Aí ele falou assim, beleza. Falou, irmão, tudo bem? Daí o cara ficou meio assustado, assim, porque ele tentou assaltar o pipoqueiro, tinha fugido, né? Não deu certo. Ele falou assim, não precisa ir embora não, eu quero falar com você. Aí o cara meio na droga, assim, falou assim, comigo? Aí ele falou, é com você. Ele falou assim, você está destruindo a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você é precioso para Deus. Deus te ama, mas eu te amo muito. Ele falou assim, pus a mão no bolso, pastor, eu abri minha carteira ali na frente do cara, né? Ninguém faz isso, né? Ele falou assim, abri minha carteira na hora, assim, tinha umas moedas, só não dava nem R$1. Ele falou, cara, é tudo que eu tenho aqui, mas o que eu posso fazer por você? Vamos lá para a igreja, vamos arrumar um lugar para você dormir, para você ser tratado, para você ser cuidado. Aí o cara falou assim, olha, se você me ama mesmo, eu quero que você me abrace. Aí ele falou, rapaz, aquele cara estava fedendo xixi, estava fedendo urina, de uma semana. Mas ele falou assim, eu não pensei 2 vezes, eu já abracei ele assim. E eu comecei a chorar, né? Porque Deus começou a falar comigo. E ali, enquanto eu estava abraçado ele, o Espírito Santo falou para mim assim, você foi chamado para cuidar dessas pessoas. Você vai ser delegado para levar justiça? Sim, mas você vai levar justiça em amor. Você vai levar a minha justiça. As pessoas vão pagar, você não vai perdoar. E ele começou a contar muita coisa, e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu falando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu tentei trazer o cara, fui tentar pegar, daí ele ficou meio com medo, o cara falou, não, vou embora, só queria isso. Aí eu fui jantar com os meus amigos, podre, né, fedendo, né? Mas fui comer. Isso é ele que está contando, tá, gente? Ele contando os áudios. Foi muito gostoso. Aí, pensa se eu consegui dormir depois. Aí ele contando, daí ele falou assim, eu fui comer. Aí eu lá, o Espírito Santo me incomodando, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O cara está lá, eu quero mais, eu quero falar mais, eu quero ouvir mais Deus. E ele não conseguia nem comer. Aí eu falei assim, eu pedi mais um lanche, falei, dá um lanche aqui e tal. Entrei no carro, e eu fui procurar esse cara na cidade. Né? E ele ficou procurando, mas eu não o achei. Enquanto eu estava indo, o Espírito Santo me mostrou outra pessoa. Era um outro morador de rua e homossexual. Aí ele falou assim, cara, já desceu do carro, parou o carro, falou assim, primeiro de tudo, eu posso te dar um abraço? Né? Já vai que Deus fala de novo, né? Abraçou, falou, o que você está fazendo com a sua vida? Você tem casa, você tem família, deixa eu te ajudar, deixa eu cuidar de você, deixa eu te pagar um lanche, o que você quer? E Deus te ama, e orou pelo cara, pregou o evangelho para o cara, né? E fez tudo isso. Talentos. Às vezes o seu talento está aí, e você nem sabe o que é, porque você não quer ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ah, mas eu sou só um estudante de concurso. Deus vai te usar como estudante de concurso. Mas eu sou só empresário. Deus vai te usar. Mas eu sou só entregador. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Porque nós somos uma igreja generosa. Nós somos uma geração de pessoas generosas. Que nos damos pelas pessoas. Nós não apenas participamos e deixamos os outros fazer. Riquezas. Dízimo, oferta missionária, oferta para a igreja no campo. Você pode fazer tudo isso. Mas onde está o seu coração? Mas o que você tem feito com os recursos que Deus tem confiado em suas mãos? O que você tem feito? Cadê? Cadê o alimento que você trouxe hoje, além da sua oferta, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão? Cadê? Nós temos que ser a igreja que não se contenta com o que todo mundo faz, mas a igreja que vai além. Estou saindo de casa e falo, meu Deus, o que eu posso fazer além de ir lá cantar, de ir lá adorar, de ir lá devolver meu dízimo, de ir lá ofertar? O que mais que eu posso fazer? Vou abrir aqui, sei lá, é arroz, é feijão, é carne, eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso dar, eu preciso dividir, eu preciso participar, eu preciso fazer mais. Generosidade é isso. Generosidade é isso, é você olhar para as pessoas. Eu acho que todas as mensagens que eu estou pregando aqui, eu falo sobre isso. Sobre você enxergar a pessoa que está do seu lado.
Deus está falando muito comigo sobre isso. Parece que nós olhamos para o lado e não tem ninguém, porque nós não enxergamos ninguém. A gente sai na rua ali e não tem ninguém, porque nós não enxergamos ninguém. Mas você fala, dá R$1 para o cara, tem uma moeda aí, eu não quero dar R$10, o cara está lá no carro, tem R$1, R$2 para não dar muito. E a gente faz isso, dá uma esmolinha. Nós vamos ver sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso ainda. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? O que você tem feito? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, e o churrasco? E aí, né? Você não está ouvindo? Pergunta para ele, fala, você ouviu lá? Você não está ouvindo? É para você essa mensagem. E a pizza? Cadê? Generosidade. Generosidade não é você dar esmola. Você entende? A gente acha que ser generoso é só você dar uma esmola para alguém, você ajudar alguém que está precisando, obviamente, mas nós temos que ter uma alma generosa, um espírito generoso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14. Gostaram do churrasco, né? Vai que cola. Lucas, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14 e também o 16, eu vou ler depois. Tá? Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras, João estava pregando no deserto, ali batizando, tinha muitas pedras, né? Pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais, pois, mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, com o vosso pagamento. O que acontece? João Batista era o pregador do momento naquela época. João Batista era o homem famoso da cidade, né? Ele era o homem ali que tinha revelação, que tinha unção, que tinha o poder. E ele falava, e além de tudo, ele não era apegado a nada. Ele vestia ali pele, né? Usava pano de saco. Ele comia gafanhoto com mel. Essa era a dieta dele. Por isso que ele era meio mal-humorado, né? Só comia gafanhoto com mel, não tinha nem uma gordurinha, uma carninha, né? Mas aí, ele só comia essas coisas. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: rapaz, esse cara é diferente demais. Olha a palavra que ele está pregando, olha a mensagem que ele está pregando. Eu quero ser batizado por ele. Era status você ser batizado por João Batista. Era status. Então os religiosos da cidade, o que eles começaram a fazer? Aí tudo em direção onde ele estava. Isso não acontece hoje não, né? Quando tem alguém assim que está despontando, alguma igreja, aí as pessoas vão lá atrás daquele movimento: esse cara é bom, isso está acontecendo. Mas sabe o que João Batista ia falar hoje? Quando essas pessoas chegassem na igreja, ele só para ver o movimento: raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Sua raça de víboras. Essa era a pregação de João Batista. Porque os religiosos estavam indo lá. E eles ainda achavam que ele era o Messias. Então, opa, ele pode ser o Messias, ele é o Cristo, eu vou lá. Né? Esse homem está falando de tudo. Mas eles estavam indo por curiosidade. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é: fuja
da religiosidade. Fuja da religiosidade. A religião, eu já disse isso há muito tempo atrás, a religião, ela te leva para o inferno achando que está indo para o céu. Porque o religioso, ele é como ele disse. E não digam vocês, eu sou filho de Abraão. O religioso, ele é cheio de direito. Ele é cheio de autoridade. Ele é cheio do eu sou, eu faço, eu posso. Você tem que pregar para mim, você tem que fazer isso, porque eu sou aqui dessa casa faz tempo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Esse é o religioso. E Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, após isso ele nos ensina como orar, ele fala sobre a oração, né? Mas ele diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Olha só que forte. Vou ler de novo esse versículo e você vai entender por que daqui a pouco. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Você já ajudou alguém e ninguém percebeu? E às vezes essa pessoa que você ajudou, além de não reconhecer, ainda saiu criticando? Já fez isso? Quantas vezes? O nosso galardão não é aqui. O nosso galardão não são elogios humanos. O nosso galardão não são aplausos. Mas o nosso galardão é o nosso Pai quem dá. E Ele dá. E Ele vê. E Ele olha. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Promessa de Deus para a gente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é para você chegar assim e falar assim, toma aqui o dinheiro aqui, deixa eu te ajudar, escondidinho. Sonda o seu coração. Sonda o seu coração. Às vezes você está dando só porque está todo mundo dando. Às vezes você está fazendo só porque está todo mundo fazendo. Às vezes você está levantando a mão só porque está todo mundo levantando. Às vezes você está colocando a sua expectativa no pregador, na banda, no ministério, na igreja. Sonda o seu coração, não seja religioso. Fuja dos religiosos. Faça, mas faça por amor a Deus. Ajude, mas ajude por amor a Deus. Honre, mas honre por amor a Deus. É por Deus, não pelo reconhecimento. Não busque aplausos. Não busque aplausos, não se venda por elogios. Tem gente que se vende só por um elogio. Faz tanta coisa para ser elogiado, para ser visto, para ser reconhecido. É Deus quem nos honra. E é Deus quem nos reconhece. Busque o reconhecimento de Deus. O rapaz estava sentado bem aqui, ontem, num culto de sábado qualquer, sem expectativa a mais. Ele veio, saiu da casa dele, e ele até disse assim, olha, inclusive eu não pude vir sábado passado porque eu estava estudando, né? Mas hoje eu falei assim, não, eu vou lá um pouquinho, vou parar, vou descansar um pouco e vou lá. Ele estava num culto como você está agora, e o Espírito Santo falou com ele. E o Espírito Santo falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas estão sentadas aqui hoje e não estão ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo um exemplo, ouvindo uma coisa, mas não consegue mais ouvir o Espírito Santo falar com você, como foi falado agora aqui, agora há pouco aqui no louvor. Você ouve a voz de Deus? Fuja da religiosidade, sonde o seu coração e faça de tudo, seja desesperado para ouvir a voz do Senhor. Depois João fala o seguinte,
busque frutos dignos de arrependimento. Como que eu fujo da religiosidade? Buscando os frutos dignos de arrependimento. Vivendo os frutos dignos de arrependimento. Existem alguns tipos de arrependimento. Existe aquele arrependimento que nem é arrependimento. É só por causa da consequência. Né? Às vezes você faz uma coisa errada e você pede desculpa só para evitar briga. Só para evitar problema. Às vezes você fala, não, desculpa, tudo bem, já foi, então já passou. Principalmente marido, né? Aí você fala, não, desculpa, pelo quê? O marido nem lembra, mas ele está pedindo desculpa para evitar problema. Esse é um tipo de arrependimento. E o religioso, ele mascara o seu arrependimento com a tradição. Ah, mas eu já mudei muita coisa, eu já fiz muita coisa. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Ele vai enchendo o peito e vai, se enchendo de vanglória, se enchendo de glória. Porque ele mascara a sua falta de arrependimento com ações, com atitudes, com doações, com palavras bonitas. Alguns disfarçam o arrependimento com a Bíblia. Usam versículos, para esconder a sua falta de arrependimento, a sua falta de fruto e a sua falta de intimidade com Deus. Mas João, ele fala o seguinte, ele fala aqui, ele dá um resumo, e ele nos fala basicamente 4, aqui nesse texto, frutos dignos de arrependimento. Primeiro ele fala que nós devemos ser pessoas bondosas, bondade. Aí ele fala o seguinte, versículo 11, e respondeu ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Nós não somos donos de nada. Olha para as pessoas, enxerga elas, viva um evangelho de bondade, de amor verdadeiro. De amor verdadeiro. Às vezes você chega, você tem tanta coisa sobrando, está até estragando, mas você não tem capacidade de dar para uma pessoa, de ajudar uma pessoa. Às vezes a diarista está lá na sua casa sofrendo, ralando, limpando aquela casa lá com 10 banheiros, e ela pede R$100 de aumento porque ela tem um filho a mais para criar. Aí você fala, não, vamos trocar de diarista. Vamos trocar de funcionário. Está se identificando? Por causa de R$100 que você gastou no almoço hoje, na churrascaria, ou em outro lugar que você foi. Bondade. Enxergue as pessoas. Veja os problemas dela. Veja as necessidades delas. Seja bondoso. Segundo, honestidade. E ele lhes disse, aos cobradores de impostos, e ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Os saduceus foram até eles, e os saduceus eram conhecidos por cobrar, eles eram cobradores de impostos, mas eles eram conhecidos por cobrar a mais. Já ouviu falar no cafezinho? Já tinha naquele tempo. Eles cobravam os impostos, falavam, só deixa o cafezinho aqui. E aí eles cobravam um pouquinho a mais para facilitar as coisas, para agilizar, para ajudar. Honestidade. Seja honesto, seja verdadeiro, seja justo. Faça apenas o que lhe é ordenado, não desvie nada, não engane ninguém. Seja honesto. Terceiro, gratidão. E uns soldados o interrogaram também dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso pagamento. Você é grato pelo que você tem? Você é grato? E eu não estou falando para quem tem muita coisa. Eu estava vendo ali agora, um anúncio esses dias, e tem uns apartamentos sendo vendidos aí de 36 metros quadrados. E aí, às vezes, você está lá naquele apartamentinho de 36 metros, para você ter um cachorro, você tem que ficar no corredor. Para sua esposa entrar, você tem que ir para o canto. Mas você está lá e está murmurando. É o apartamento que Deus te deu. É a casa que Deus te deu. É longe, mas foi Deus que te deu. Estava lembrando aqui no culto das 17, que quando eu era adolescente aqui na igreja, tinha acabado de tirar a carteira, nós tínhamos um Gol BX a álcool. O Gol BX a álcool é o seguinte, fez 25 graus, ele não funciona mais, você tem que dar tranco. E a gente aqui na frente da igreja, o pessoal já tinha Vectra,
Meus amigos tinham Vectra, Celtinha novo que ganhou porque passou na faculdade. E eu tinha o Gol BX da minha mãe. E aquele Gol BX, uma época, quebrou o para-brisa. A gente andava sem para-brisa mesmo, né? Não tinha como ir. Vinha aqui na igreja e parava. E eu buscava meus amigos e nós passávamos. Mas era o que Deus tinha me dado. Era o presente de Deus. Depois, prosperei. Né? Mudei de emprego. Comprei um Fusca vermelho. Né? E aí, pessoal já não perdoa. Maçã do amor, já era o apelido do meu Fusca. Né? Mas ele era um Fuscão legal. Tinha uma rodinha esportiva e tal. Né? Depois eu vendi ele por 5 mil. Né? Mas era meu Fusca. Era meu carro. E eu era tão feliz com aquele carro. Porque era a minha condição, pelo menos não ficava no ponto de ônibus, né? E eu andava, eu era grato. Até hoje eu sou grato. O que Deus me dá, eu sou grato. Quando eu fiz a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quando nem sei quem que é, o piloto falou assim, bem-vindos aos Estados Unidos da América. Eu comecei a chorar. E eu estou arrepiado aqui. Ó. Falei, Deus, olha onde o Senhor me trouxe. Olha o que o Senhor me deu. Seja grato em tudo que Deus te der. Quando eu comprei o Fusca, eu fiquei feliz. Quando eu fui para os Estados Unidos, então, eu fiquei muito mais feliz. Ele não está dizendo aqui, seja grato ao salário que você tem, desde que você ganhe 15 mil reais. Ele está falando assim, sabe o que você tem? Foi Deus que te deu, então agradeça. Então divida. Então compartilhe. Então seja bênção com o que Deus te deu. Seja bênção. Use o que Deus te deu. É isso que ele está falando. É isso que João está dizendo. Seja grato e seja generoso. E por último, ele diz o seguinte. As pessoas começaram a olhar para ele e falaram assim, ele deve ser o Messias. Eu acho que ele é o Cristo. E lá no versículo 16 ele fala, respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Humildade. Às vezes a gente não pode crescer um pouquinho que a gente já começa a se achar demais, de achar que nós somos alguma coisa. Você é quem você é, porque Deus te deu valor. Eu disse isso no começo. É Deus quem deu o seu valor. Ah, mas eu trabalho desde os 10 anos de idade, eu também trabalho. Ajudava minha avó no bar dela, desde os 10 anos de idade. Aí eu conquistei, construí, fiz isso, fiz aquilo, a minha empresa hoje é desse tamanho, eu passei no concurso, porque eu sou. Você não é nada. Deus que te deu. Se Deus não te desse, você não estaria onde você está. Se Deus não te fizesse prosperar, você não teria prosperado. Então, seja humilde, agradeça, reconheça e reconheça a quem é digno de glória. Toda a glória é para Deus. Não importa em qual área. Às vezes sua célula cresce um pouquinho mais, você já fala, tá vendo? Porque eu sou um líder de célula que ora um pouquinho mais. A gente começa a usar até coisas espirituais para se engrandecer. Humildade. Seja humilde. Isso tudo são sinônimos de generosidade. E como eu disse no começo, nós temos orado. E nos cultos de sábado nós temos pregado sobre a identidade do Ministério de Juventude aqui. Por isso que a série Nós Somos. Nós somos bondosos, nós somos generosos. Semana que vem nós somos amorosos. E depois nós somos Nós somos uma geração generosa. Quem faz parte dessa geração? Nós somos uma igreja generosa. O banco que você está sentado aí hoje foi alguém que deu. Talvez você tenha participado disso, eu participei. Levantei lá minha oferta, comprei 2 bancos. Essas 2 cadeiras aqui, vou até pegar elas, deixar ninguém sentar. Né? Eu que ofertei, porque nós somos uma igreja generosa. O ar-condicionado que você está aí, está gostoso, às vezes está reclamando porque está muito gelado, a orelha fica gelada. Alguém ofertou. Nós estamos celebrando 100 anos da igreja e você vê aquelas fotos, né, das pessoas lá na igreja, é tão gostoso você ver. E eu imagino quem doou esse terreno, eu imagino quem pagou, quem ajudou, quem participou, quem ajudou a construir. Tem uma foto de uns pedreiros de calça branca lá e camisa e chapeuzinho, né? E eu imagino eles dando lá o seu tempo. Eles nunca imaginaram que eu ia aceitar Jesus nessa igreja.
Eles nunca imaginaram que você ia ser alcançado aqui. Seja generoso e deixa que Deus vai te recompensar com essas vidas, com esses frutos. É muito gostoso você ver isso. Mas, como eu disse, eu preparei a palavra 3 horas da tarde. Tá? De sábado, porque eu estava esperando Deus falar alguma coisa comigo. Mas nós já estávamos orando faz tempo. E terça-feira, sentou eu e Yuri, nós começamos a orar, a buscar e pensar. E aí nós falamos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para demonstrar essa generosidade? Nós temos que fazer algo profético para mostrar para essa geração o que é ser generoso de verdade. O que é olhar para as pessoas, o que é enxergar. E um pouquinho antes de eu vir para o culto ontem, na verdade eu estava ali fora, eu liguei num local, vocês vão ver o vídeo agora, e aí eu pedi alguns lanches. Passa o vídeo aí. Nós oramos por algo simbólico em nossas vidas. Pedi um lanche agora no começo do culto. Você se importa de vir aqui rapidinho? Como que é seu nome? Gledson. Gordinho Lanches. Você trabalha em algum outro lugar? Eu trabalho com pinturas de dia. Casado. Tem 3. 3. Sabe por que você está aqui? Bom, a princípio eu achei que eu ia entregar um lanche, né? Cara, você está aqui porque desde a semana passada nós estamos orando. E a gente estava orando porque nós queremos honrar uma pessoa. E a gente falou assim, Deus, separa alguém para vir aqui, alguém que seja valioso aos olhos do Senhor, seja amado, e que nós possamos fazer algo profético e simbólico para a vida dele. Você é essa pessoa? Sou. Eu falei sobre generosidade. E nós somos essa geração. Quem é essa geração? Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura muito interessante, da Europa também, que é a cultura da gorjeta, né? E quando nós oramos, nós decidimos que nós íamos dar a maior gorjeta que o entregador já recebeu. Pelo simples fato de que nós amamos a vida dele e que nós queremos abençoá-lo. Amém? E eu queria te estimular agora a vir aqui demonstrar o seu amor pela vida dele através da sua oferta. E se você quiser dar uma palavra de bênção para a vida dele, você faça o que Deus tocar no seu coração. O Gledson, eu quero ser o primeiro, cara. Como o Rafael falou, desde a semana passada nós estamos orando por esse momento. E eu falei, Deus, o Senhor pode mandar qualquer pessoa. Mas eu sei que o Senhor vai mandar aquela pessoa que o Senhor está preparando. E o Senhor está te preparando, Gledson. O Senhor te trouxe aqui. E isso aqui é o mínimo. Deus te deu muito mais. Na cruz, Jesus deu a vida dele para você. E Ele te ama. E se só tiver uma coisa que você vai embora daqui hoje sabendo, é que Deus é um Deus generoso em te amar. E Ele ama a sua família, Ele ama a tua casa. E eu libero uma palavra de bênção sobre você. Eu libero uma palavra de bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a saúde deles, sobre a sua casa. Que eles sejam visitados pelo amor de Deus e que a sua casa seja tocada em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu quero liberar sobre você. Você é um cara amado. Você é um cara amado. Amém? Da glória, eu abro meu coração, aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Como o Rafael falou, isso é simbólico, isso é profético para nós. Porque nós somos generosos. Nós somos generosos. E essa é uma marca. O que você fez aqui hoje é uma marca que você deve carregar por onde você for. Por onde você for. Existem muitos Gledsons
que precisam saber o quanto eles são amados. E isso aqui, Gleidson, eu vou dizer, não é nada comparado ao amor de Deus por você. E não é nada comparado ao que nós, como igreja, queremos fazer para abençoar você. Se você estiver precisando de qualquer coisa, cara, a gente está disposto a fazer uma visita, ir lá na sua casa, orar com você, orar com sua esposa, orar com seus filhos, trazer você para fazer parte da nossa família. E a gente está à sua disposição como igreja, tá bom? Glória a Deus. Nós somos uma igreja generosa. Nós somos uma igreja generosa. O Gladson voltou para o serviço dele, liguei para ele hoje, né? E ele chegou lá. Não, ele aqui fora. Ele falou assim: eu era dessa igreja aqui. E eu entendi que Deus está me chamando de volta. Eu era dessa igreja, eu vim aqui, eu conheço o pastor Ronaldo, todo mundo conhece, né? Eu conheço o pastor Ronaldo, eu vim aqui. Eu tenho 3 filhos, meus filhos precisam viver isso que vocês estão vivendo. O que é isso? Eu vi um monte de jovem, um monte de adolescente, e eles começaram a vir, a falar comigo e a orar pela minha vida. Eu quero que a minha família viva isso. Ele falou: eu trabalho à noite, mas não tem culto de manhã na sua igreja? Não tem alguma coisa? Eu falei: não, tem culto 8h30, tem culto 10 horas, 8 horas, 10 horas, vem que você vai ser abençoado. Hoje eu liguei para ele, ele não veio porque ele estava tendo uma confraternização no serviço. E ele chegou no serviço dele, e ele chegou lá e falou: gente, para tudo. Vocês não sabem o que me aconteceu. Né? Ele falou assim: eu fui lá na igreja, e aconteceu isso, e eu fui muito, e o pessoal falou, e ele olha aqui, ele começou a mostrar assim, todo mundo não acredita. Ele falou: foi. E aí, mas o que eles queriam? Nada. Só queriam falar que eles me amavam. Aí ele falou assim, e ele tinha pego um adiantamento de R$300 lá do chefe dele. Ele chegou assim: ó, aquele adiantamento eu já queria acertar. O chefe dele falou assim: quem sou eu para te abençoar menos do que eles? Toma isso, esse é seu. Hoje é seu dia, cara. E aí hoje ele falou assim: Rafael, vou te contar um negócio. Lembra do versículo 4. Vou te contar um negócio. Essa semana eu fui no Mercadão, e em uma das lojas lá, das lanchonetes, fui comer um pastel. E tinha um morador de rua, parecia lá, o rapaz era amputado, né? E ele estava bem estranho mesmo. E ele estava tentando comprar um pastel. Mas o pastel lá era R$10. E ele tinha 6. R$6. E o dono da loja tratou ele super mal. Falou: não, sai. Não vou dar nada, não. Se você quiser, pega ali, consegue o dinheiro, depois você volta e eu te dou o pastel. E ele falou: meu chefe não é assim. Ele começou a contar, né, falar bem do chefe dele e tal. Aí ele falou, ele falou assim: mas ali eu senti um negócio diferente. E eu falei assim: eu não tenho muito dinheiro, né? Eu trabalho de dia e de noite para sustentar minha casa. Mas eu falei: quanto você tem? O cara falou: R$6. Ele falou assim: eu inteiro então os 4. Fui lá, comprei o pastel. Você não sabe como eu me senti bem. E eu falei assim: Deus, obrigado por eu poder abençoar a vida dessa pessoa. Aí ele falou assim: eu recebi ontem de vocês 325 vezes mais do que os R$4. Ele falou assim: quando eu recebi aquilo, na hora eu não contei para ninguém. Ninguém sabia. Foi R$4, foi uma coisa assim, de mim mesmo, eu sou assim. Eu ajudo. Mas Deus viu. Deus viu. E só Ele sabe quanto que eu precisava, né? Aí ele começou a contar essas histórias, e ele falou sobre isso. Nós somos uma geração generosa. E aí é o desafio para nós como igreja. Às vezes a gente chega em casa, e aí a gente pede uma pizza, né, depois do culto, e pede alguma coisa, e aí o entregador atrasa. E sabe o que a gente faz? Daqui essa pizza, como que é? Dinheiro ou cartão? Passa aí a maquininha e tal. Beleza, falou: tchau, vou abrir o portão para você. Olha para as pessoas. Abençoe as pessoas. Tenha mais atitudes de generosidade. O que a palavra está dizendo para a gente é o seguinte: som do seu coração.
E nós fizemos isso ontem. Não foi para dizer, olha como que aquela igreja é legal, olha como que eles são generosos. Foi porque nós precisávamos ensinar a nossa juventude, ensinar a igreja. Olha, seja generoso, abençoe, não só com dinheiro, com palavras de bênção, com oração. Ore, fale. E às vezes tem aquele seu cunhado mala que você não gosta, né? Ele vem, abençoa a vida dele. Seja generoso com o seu tempo. Seja generoso com o seu talento, como foi o caso do rapaz. Seja generoso com seus recursos. Nós não somos a igreja que já foi generosa. Nós somos a igreja da generosidade. E nós estamos tratando sobre a personalidade da nossa igreja, sobre as características da nossa igreja, sobre as marcas da nossa igreja. E se nós não formos generosos, nós nunca conhecemos Jesus de verdade. Se você não tem tempo, se você não tem talento, disposição, e se você não pode compartilhar o que Deus te deu, talvez você nunca conheceu Jesus de verdade. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte, o apóstolo Paulo ele fala, eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar as vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Um amor sem interesse, ações sem interesse. Na semana passada, foi Deus Valoriza as Mulheres, e nós fomos na praça, disponibilizamos o nosso tempo, o nosso talento e o nosso recurso. Porque nós fomos ali na Praça de Coelho, acho que a Carol falou isso domingo passado, e nós demos 200 rosas para mais de 200 mulheres, né? Porque tinha homem, tinha mulher, e as pessoas elas ficavam assim, mas por que você está dando? É por causa das mulheres? Não, não é por causa de dia de nada. É porque Deus valoriza a sua vida, é porque Deus ama você, Deus tem algo a mais para você, e essa rosa é só um símbolo. Ela é só um símbolo, as pessoas precisam às vezes olhar alguma coisa. Faça algo. Abra sua casa. Ah, mas eu acabei de limpar, limpa de novo. Divide, compartilha, dê seu tempo e seja generoso, e generoso de verdade. Eu não estou pregando sobre assistencialismo. Eu não estou falando para você, fiz uma boa ação. Não é isso. Mas, ao estudar esse texto, a palavra koinonia é usada nesse texto. E talvez você já ouviu falar sobre koinonia. Koinonia é o quê? Comunhão? Comunidade. Também é. Comunhão e comunidade, né? Então a gente entende isso. Comunhão, vamos em comunhão, vamos à nossa koinonia. Mas ela também é traduzida como generosidade, como contribuição e generosidade. A generosidade gera comunidade. A nossa generosidade nos faz uma comunidade verdadeira. A nossa fé é expressa através da nossa generosidade. Nossa igreja generosa, amém? Eu queria orar com vocês. Quando eu sou generoso, a minha fé se fortalece. É tão gostoso quando você faz uma coisa boa e você fica assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Muito obrigado, Espírito Santo, por me usar. Quando nós somos generosos, as pessoas são impactadas. Só na empresa do cara, ontem acho que uns 15 funcionários foram impactados. E hoje no almoço que ele estava, ele falou, e eu já contei. E eu falei, eu vou mandar o vídeo para você, então você mostra. Ele falou, vou mandar. Né? Eu vou mostrar para todo mundo. Porque eu preciso falar do que está acontecendo. E nós temos vivido um tempo de avivamento verdadeiro. E o último exemplo, antes de eu orar, de ações de generosidade. Ontem de manhã, eu estava no mercado fazendo compra, ali perto de casa. E aí tinha uma fila grande assim, né? Sábado de manhã tinha uma fila. Tinha uma mulher com uma Bíblia desse tamanho assim, ó. A mulher aparentava
ter uns 40 anos, mais ou menos. 40, 45 anos. Aparentava. Se ela tiver menos, pelo amor de Deus. Né? Eu vi de longe. Né? Mas ela aparentava ter isso. Né? Mulher, você não pode nem chutar a idade. E ela estava com aquela Bíblia. E eu vi ela com a Bibliona andando assim, aberta. Né? Eu falei, eita, pega, será que é doido? O que será que é, né? Aí ela andava de um lado, andava para o outro e orando. Aí eu nem sou curioso, né? Já fui meio perto dela, assim, né? Fui fazendo compra e ela, Deus, mostra para mim, Senhor, Espírito Santo revela e tal. Daí eu falei, eita, mistério, olha, né? Aí, de repente, ela já mirou na pessoa e foi na fila do caixa, assim, ó, uma pessoa. Falou assim, oi, tudo bem? Queria falar para você aqui, ó, ler o texto. Deus ama muito você. Posso orar por você? Claro. Orou. E eu falei, eita Deus, que mistério, que negócio que é esse, né? Aí ela, de repente, falou assim, orou, abençoou. Aí ela foi até outra pessoa. Olha, o Espírito Santo falou para eu falar isso para você. Olha aqui o texto, deu o texto. Posso orar por você? Orou pelas pessoas. Generosidade. Ela tinha dinheiro? Não tinha. Né? Abraçou alguém? Que eu vi. Mas ela leu a Bíblia. Ela falou do amor de Deus. Generosidade. Nós somos uma igreja generosa. Uma igreja que muitas vezes vai fazer e ninguém vai reconhecer. Mas Deus te vê em secreto. E o seu galardão não é aplauso. Seu galardão não são elogios. Mas o seu galardão é o reconhecimento de Deus. Isso já nos basta. Feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, continua ministrando a nossa igreja. Pai, levanta no meio de nós uma geração diferente, uma geração que não se conforma em ficar sentado, uma geração que usa o pouco que tem para abençoar o outro, que não é dono de nada, que é apenas administrador das coisas, mas tem tudo em comum. Nós queremos ter tudo em comum. Ser generoso é isso, Deus, é ter tudo em comum, é partilhar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser reconhecidos como essa geração, mas não para nossa glória, mas para que o seu nome seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Começa a falar, Espírito Santo. Começa a soprar agora, Pai. Que os meus irmãos tenham o seu coração agora queimando. Que eles possam sentir algo diferente, algo na pele, algo no estômago, que não deixe ele ficar normal, que não permita com que ele fique da mesma forma, mas que ele precise, para que ele tenha necessidade, mais do que respirar, em fazer alguma coisa, em fazer a diferença. Nós queremos ser as pessoas que sabemos o nome dos entregadores, que sabemos o nome, o endereço, se tem marido, do caixa do supermercado, que não temos vergonha de orar por essas pessoas, e que a nossa célula seja cheia dessas pessoas. Ah, esse aqui é o fulano, ele foi entregar pizza lá em casa e hoje ele está aqui visitando a nossa célula. Esse aqui é o ciclano, ele abasteceu o meu carro semana passada e hoje ele entregou a vida para Jesus. Levanta essa geração, Pai. Uma geração generosa de verdade. Uma geração que não inventa desculpas, que não inventa motivos para ser generoso. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pé. Eu tenho tomado como regra, em toda a ministração que eu prego, paz, justiça e alegria. Que você seja um agente de transformação na nossa sociedade. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.